A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Essa semana é a semana da eleição. O Padre Everton vai orientando certinho o que significa essa eleição. Não é uma eleição para prefeito, para outro, não é isso não. É você fazer a sua eleição, a sua opção pelo seguimento de Jesus Cristo. Isso faz parte dos exercícios espirituais. À medida que você vai se aprofundando, você vai fazendo também essa opção por Jesus de uma maneira mais forte, mais serena e mais consistente no caminho da fé. Então, para começarmos o dia de hoje, nesta segunda-feira, dia 13 de julho, segunda semana dos exercícios espirituais, o primeiro dia dessa semana, nós vamos então rezar a oração ao Espírito Santo, pedindo que Ele venha nos iluminar, nos ajudar, para que possamos fazer uma excelente caminhada espiritual durante essa semana que estamos começando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero lembrar que as semanas dos exercícios espirituais, elas pressupõem um dia de descanso também, entre uma semana e outra, tem que ter um intervalo. Isso faz parte da dinâmica dos exercícios espirituais. Então, só para lembrar esse ponto que eu acho que é relevante, que cada um saiba também dessa dinâmica própria dos exercícios espirituais. E agora, então, nós vamos a São Luís do Maranhão para conversar com o Padre Everton, segunda semana, e as orientações também para o momento de oração. Boa noite, Padre Everton. Tudo bem contigo? Boa noite, Padre Valmir e telespectadores da TV da Soledade, da nossa rádio web, Facebook e outras mídias sociais. Boa noite a todos que nos acompanham nessa peregrinação interior com os exercícios espirituais. Chegamos à nossa segunda semana de exercícios espirituais. Na primeira semana, nós meditamos nosso princípio e fundamento. Antes de mais nada, é importante deixar bem claro que o processo dos exercícios espirituais não se dá por acúmulo de etapas, né? Não significa que nós terminamos um módulo, concluímos, né? Tarefa realizada. Na verdade, não é assim. É uma etapa vivida. Então, uma experiência vivida suscita outra experiência. A experiência nova pode, às vezes, suscitar um retorno a uma experiência anterior. Então, os exercícios não são um conjunto dos vários módulos, mas um processo contínuo de aprofundamento. Cada semana é um tempo forte, um retorno à própria vida, a partir de outros ângulos, mas sempre iluminada e provocada a partir da luz da Palavra de Deus. Que nos sintamos iluminados e provocados por essa Palavra de Deus. A primeira semana, então, foi para nós um tempo de reconstrução interior, de descoberta ou redescoberta da nossa própria identidade, através, então, de um encontro com Deus, que por sua misericórdia nos recria
continuamente. Vimos nosso princípio e fundamento, fomos criados por um Deus que nos ama imensamente para louvar, reverenciar e servir. Nesta segunda semana, nós queremos rezar a experiência do mal, do pecado. E rezar essa experiência não na perspectiva do medo ou do castigo, mas rezar na perspectiva da misericórdia de Deus. É o amor que nos salva, nos liberta, nos converte, nos faz felizes, nos santifica. Nós queremos olhar para a nossa vida, mesmo os aspectos negativos, mesmo o mal, mesmo o pecado, mesmo as experiências difíceis que nós vivemos, sob o olhar amoroso de Deus. E quando nós temos contato, com a dimensão do pecado, do mal, a gente vai criando consciência dos entraves e amarras que nos impedem o acesso às riquezas interiores, aos dons vitais. Quantas vezes na nossa vida o pecado nos impediu de nos aprofundarmos na relação com Deus, o pecado nos impediu de nos aprofundarmos na relação com os irmãos, e fazer a experiência então de ser perdoado, de ser reconstituído pela misericórdia de Deus, suscita no nosso coração, no coração de cada um que faz os exercícios espirituais, o desejo de corresponder ao grande amor de Deus. Então, essa gratidão que brota da contemplação do mal, mas da contemplação da misericórdia de Deus, nos leva a ir além de nós mesmos, além dos nossos pecados, nos leva a nos perguntar: o que farei por Cristo? Assim, conversão e missão são dois processos consecutivos e inseparáveis. Não se separa conversão de missão. Nossa missão, ela está sempre dentro de um processo de conversão. E a nossa conversão sempre nos leva à missão. E essa segunda semana, ela é nosso desejo, nós que estamos fazendo os exercícios espirituais, e eu digo nós, porque eu não estou apenas dando os exercícios espirituais, senão rezando com vocês, vivendo com vocês, sempre um passo antes, né? A gente que prepara sempre um passo antes, mas rezando juntos, vivendo juntos esse tempo tão bonito, e tão integrador que é o tempo dos exercícios espirituais. Então, nós queremos nessa segunda semana nos expandir, nos descentrar. Lembra do nosso exercício de ampliar as tendas? Nós queremos essa semana nos descentrar, sair de nós mesmos, rumo ao seguimento de Jesus Cristo. Então peçamos muito a Deus nessa semana que nós estejamos abertos à experiência da misericórdia. Logo mais no exercício nós vamos perceber que Santo Inácio nos coloca aos pés da cruz, nos coloca diante de Jesus crucificado, não para contemplarmos a dor ou para nos apiedarmos de Jesus, não, mas para contemplar o seu coração aberto, para contemplar o seu infinito amor, capaz de nos salvar, capaz de nos perdoar. E eu convido você a entrar nessa segunda semana por meio de uma parábola. Jesus sempre utilizou parábolas. Ontem, no Evangelho do 15º domingo do tempo comum, nós ouvimos, por exemplo, a parábola do semeador. E hoje eu convido vocês a refletirem a parábola da águia. E vocês vão dizer: mas eu nunca ouvi essa parábola nos Evangelhos, eu nunca ouvi essa parábola nas Sagradas Escrituras. Na verdade, é uma parábola moderna, uma parábola dos nossos tempos, que nos diz muito
sobre a experiência que nós fizemos na primeira semana e essa passagem para a experiência da segunda semana dos exercícios espirituais. E diz assim: Era uma vez um homem que, numa caminhada pelo bosque, encontrou um filhote de águia. Levou-o para casa e colocou-o no galinheiro, onde logo aprendeu a comer o mesmo que os pintinhos e a comportar-se como eles. Um dia, um naturalista que passava por ali perguntou ao proprietário: por que uma águia, a rainha de todas as aves, tinha de permanecer encerrada no pátio com as galinhas? Como eu lhe dei a mesma comida que às galinhas desde pequeno, ele esqueceu de quem ele era, pois nunca aprendeu a voar, respondeu o proprietário. Comporta-se como as galinhas, portanto, já não é uma águia. No entanto, insistiu o naturalista, tem coração e a força de uma águia, e com toda certeza pode-se ensiná-lo a voar. Depois de discutir um pouco mais, os dois homens combinaram de descobrir se era possível que a águia ainda voasse. Saíram do galinheiro. O naturalista tomou a ave nos braços e disse-lhe: tu pertences ao céu, não à terra. Abre as asas, voa. A águia, porém, estava confusa. Não sabia quem era. E ao ver os pintinhos a comer, saltou e reuniu-se a eles de novo. Sem desanimar, no dia seguinte, o naturalista levou a águia para o telhado da casa e animou-a, dizendo-lhe: és uma águia, abre tuas asas, voa. Mas a águia desconfiou de si mesma. Teve medo do mundo desconhecido e saltou uma vez mais para o terreiro em busca da comida das galinhas. O naturalista, no terceiro dia, levantou-se bem cedo, tirou a águia do terreiro e levou-a para uma montanha. Bem no cimo de uma pedra, levantou a rainha das aves e animou-a, dizendo: és uma águia maravilhosa e pertences tanto ao céu como à terra. Agora, abre as tuas asas e voa, voa. A águia olhou em redor para a terra e para o céu, mas permaneceu sem voar. Então, o naturalista elevou-a. A águia começou a tremer, abriu lentamente as asas e, finalmente, com um grito triunfante, voou, subindo nas alturas. É possível que a águia recorde ainda os pintinhos, com nostalgia, com saudade, e até pode ser que de vez em quando visite o antigo galinheiro. Mas é certo que ela voa e nunca mais voltou a viver a vida no galinheiro. E aí, diante dessa parábola, eu pergunto: o que ela tem a ver conosco? Mas não de maneira geral. Quando eu falo conosco, não é com todas as pessoas. O que ela tem a ver contigo? O que ela tem a ver com você, que está vivendo conosco os exercícios espirituais? Quem é essa águia? Por que será que essa águia se acostumou tanto, a uma vida tão pequena, de visão tão curta, que para ela foi difícil abrir as asas e voar, que para ela foi difícil encontrar a verdadeira vocação para a qual ela foi criada? O que essa águia tem a nos dizer? O que essa experiência tem a nos dizer? E mais, o que a experiência desse naturalista que acreditou na águia, quando ela mesma não acreditava em si? O que tem a nos dizer? O que nos ensina? Lembram-se do princípio e fundamento que nós falávamos na primeira semana, na semana passada? O ser humano foi criado para reverenciar, amar, servir.
criado por um Deus que ama. O que nos amarra? O que nos impede de voar? O que nos impede de viver verdadeiramente esse sonho que Deus tem para cada um de nós? O que nos impede? Como remover esses empecilhos? Esse é o tema desse nosso primeiro momento. Reflita, pense o que essa parábola diz para você, mais do que dizer o que ela tem a ver com você, com a sua vida, com a sua história. E assim, nos preparando para viver o próximo passo dos nossos exercícios espirituais, preparando-nos para viver o próximo momento de exercício, o nosso próximo passo, reflita o quanto nós podemos e precisamos nos abrir à vontade de Deus, ao sonho de Deus para nós. Por enquanto é só. Até o próximo bloco. Everton, gostei muito das suas colocações, a forma como você conduziu esse momento, introduzindo também as pessoas nessa segunda semana dos exercícios espirituais. Nós vamos agora a um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé. Não sai daí, um minutinho só e nós já estaremos de volta. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. O dízimo nos educa para a gratidão e para a generosidade. Ele nos leva a abrir os horizontes da nossa mente, a abrir o nosso coração e nossas mãos. O dízimo nos lembra que, além de nosso pequeno mundo, existe uma multidão de irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, precisando de nossa solidariedade. O dízimo nos ajuda a reconhecer que tudo recebemos de Deus por pura gratidão e nos leva a partilhar uma pequena parte do muito que recebemos. Seja um dizimista você também. Junte-se a nós. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé e lembrando que nós estamos refletindo sobre o primeiro dia da segunda semana dos exercícios espirituais com o Padre Everton, desde o seminário Padre Júlio Chevalier, lá em São Luís do Maranhão. Então nós vamos agora ouvir e ver o que ele tem a nos dizer no início desse segundo bloco. Padre Everton, a palavra está com você novamente. Muito bem, Padre Valmir, nossos telespectadores, vamos neste segundo bloco do nosso programa dar o exercício espiritual no primeiro desta segunda semana. E hoje nós queremos meditar um pouco sobre o mistério do mal no mundo. Na nossa vida há um mistério imenso, que é a presença do mal. Rompe os relacionamentos de filiação, nós às vezes somos tomados pelo mal e já não conseguimos nos sentir filhos de Deus, ou pelo menos não nos sentimos filhos amados por Deus. E resultado disso, resultado de quando nós não nos sentimos filhos de Deus, nós também não nos sentimos irmãos uns dos outros. É a consequência terrível desse mal. E queremos olhar não só para o mal, mas ter um olhar de esperança, né? Que para além do mal há gestos de amor, de solidariedade, de verdade, de fraternidade, de beleza. Então,
Vamos pedir a Deus, né, a graça de bem viver esse momento de oração, nos entregando nas mãos de Deus, pedindo a Ele que faça de nós, né, o que Ele mais deseja fazer, porque a vontade dEle é sempre amor e nós acreditamos nisso. Rezemos esta oração, né, de Santo Inácio por meio dessa canção. Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, o meu entendimento, toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Tudo vos devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, e nada mais necessito. Isso me basta. E nos colocando, então, na presença de Deus, no lugar que nós escolhemos para viver nosso momento de intimidade com Deus ao longo desse retiro, peça a Deus para que todas as suas intenções, ações e sentimentos sejam puramente ordenadas ao seu louvor e ao seu serviço. Tendo feito esse pedido, né, que Deus ordene o nosso coração, a nossa vida para Ele, nós queremos fazer um exercício um pouco diferente hoje. Nós queremos olhar para o mundo que nós vivemos. Para esse universo onde nós estamos inseridos, do qual nós somos parte, e olhar para ele com um olhar bastante cuidadoso, perceber quais são as feridas desse mundo, perceber, né, o mal presente no mundo, tantas pessoas sem liberdade, sozinhas, desfiguradas, nesse tempo de pandemia ainda mais, né? Tantas pessoas doentes, tantas pessoas, né, amedrontadas, aprisionadas, sem ter ninguém para conversar, nem por telefone, nem por mensagem. Mais ainda, tantas pessoas que estão à mercê, vivendo nas ruas, tantas pessoas que parecem ter perdido até a dignidade humana. Perceba a presença do mal no mundo. E percebendo essa
presença, percebendo esses males do nosso tempo, principalmente os males causados pela indiferença e pela cultura do descartável, pela exclusão dos diferentes. São tantos males. Quanto preconceito ainda existe hoje. Quantas pessoas são vítimas ainda hoje de um preconceito grande, seja pela classe social, pela raça, pela religião. Enfim, são tantas e tantas formas de exclusão, de preconceito. São tantas pessoas que parecem que se transformaram em objetos que as pessoas usam e depois descartam. Pense em tudo isso que na nossa realidade é desumano, é perverso. Traga tudo isso ao seu pensamento. É um pouco difícil, é um pouco doloroso, mas faz parte do nosso exercício perceber isso. Tendo trazido essa realidade, o próximo passo é pedir a Deus que nos inspire vergonha por sermos cristãos e muitas vezes não fazermos nada para combater essa realidade. Ou pior, porque muitas vezes nós somos cristãos e apoiamos essa realidade tão terrível. Peça a Deus que lhe inspire realmente vergonha pela situação de pecado institucional, do pecado presente em tantas instituições, ou do pecado social, do qual às vezes a gente não faz sequer menção quando pensa nos próprios pecados. Peça a Deus que te ajude a perceber esses pecados, a se dar conta desse mal. E devido a esse mal ou a esses males, para muitas pessoas ficou impossível amar e ser amado. E muitas vezes, até para nós, se tornou difícil amar, se tornou difícil se abrir para o amor. Peça a Deus essa graça. Mas nós não podemos parar aqui. Não podemos parar nas situações de pecado, na violência, na injustiça, na morte, na miséria, nas guerras. Não. Agora, um segundo passo. Vamos olhar para os sinais de esperança presentes nesse mundo. Quantos sinais de amor, de doação, de fraternidade, de paz você tem contemplado? Quantas pessoas, cristãs ou não, dedicam a sua vida ao cuidado do outro, dedicam a sua vida a olhar para aqueles que mais necessitam e ajudá-los a se integrar na sociedade? Quantas pessoas têm um olhar tão amoroso que é capaz de levantar qualquer pessoa, por pior que seja a situação em que ela esteja? Pense nessas pessoas, nos grandes exemplos, mas também naquela pessoa boa que às vezes mora do nosso lado, ou que mora na mesma casa, ou que faz parte da nossa história, da nossa família. Pense
e peça a Deus que encha o seu coração de esperança. De esperança. Para que possamos juntos buscar a transformação do nosso mundo. Deus é amor. Ele deseja um mundo de irmãos para todos. Deus é Pai. Deseja um mundo fraterno. E ao final da oração, escreva quais são as dificuldades, as situações de pecado que você percebe no mundo. Mas escreva também quais são as situações de esperança que você encontra. Pecado, mal, mas também de esperança. E nós queremos juntos meditar a palavra de Deus que nós vamos rezar nesse exercício. Da primeira carta de São João, primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 17. Primeira carta de São João 2, de 1 a 17. E diz assim: Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um Paráclito, Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é consumado. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece em Jesus Cristo, deve também caminhar como ele caminhou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro, nele, em vós. Pois as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre o perigo de tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe para onde vai, pois as trevas cegaram seus olhos. Eu vos escrevo, filhinhos, pois os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bonito! Nós temos em Jesus aquele que oferece a sua vida para nos resgatar do pecado. Não só dos meus pecados, mas dos pecados do mundo inteiro,
de São João. E mais, nos dá os critérios para saber se nós estamos realmente em Deus, se nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E o critério é sempre o amor. Aquele que diz que ama a Deus e, no entanto, não é capaz de amar o seu irmão, a verdade não está nele. Medite, reflita esse trecho da carta de São João, o que Deus te diz por meio desse texto. E mais, o que Deus te leva a dizer por meio desse texto. O que eu tenho feito diante dessa situação de pecado que existe no mundo? O que eu tenho feito diante do mal que assola a humanidade? E mais, o que eu posso fazer? Peça a Deus que te inspire. O colóquio com Deus, hoje Santo Inácio nos propõe o colóquio aos pés da cruz. Coloque-se diante da cruz. Se você tiver um crucifixo em casa e perceber que isso te ajuda, esteja ali, diante da cruz. Ou então, feche os olhos, traga à sua memória a imagem da cruz, a imagem de Jesus crucificado. E diante de Jesus, perceba a grandiosidade do amor de Deus por você. A grandiosidade do amor de Jesus por você. Sendo Ele o Criador, fez-se homem, chegou à morte para morrer pelos pecados humanos, para vencer as situações de violência e de morte que vão contra o sonho de Deus para todo ser humano. E diante de Jesus crucificado, pergunte, ou pergunte-se, o que você tem feito por Cristo? O que faz por Cristo? E o que ainda deve fazer por Cristo daqui para diante? Com muita sinceridade, reze, peça a Deus a graça de compreender, ou pelo menos de acolher o amor de Jesus por você, e a graça de corresponder a esse amor. Ao final desse colóquio, diante da cruz, reze um Pai Nosso, contemplando bem cada frase, cada palavra, e, por fim, faça a revisão da sua oração. Anote a data, o texto bíblico. Anote também aquilo que ficou mais forte no início do nosso exercício, o que há então de pecado no mundo, aquilo que vai contra o projeto de Deus, mas o que há de belo. Boa oração e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para você, boa noite, Padre Valmir, até amanhã. Padre Everton, estamos chegando ao final da reflexão, né? Você conduziu esse momento ensinando, orientando, melhor dizendo, as pessoas para um momento de oração, né? Desse primeiro dia da segunda semana. E foi muito boa a reflexão, né? Suas orientações de como viver essa segunda semana dos exercícios espirituais. Então, mais uma vez, a minha gratidão. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua reflexão, né, nesse primeiro dia da segunda semana dos exercícios espirituais. Desejo que você tenha uma boa noite. Continuamos com o nosso programa Encontro de Fé. E agora eu gostaria de falar de uma ação. A semana passada nós comentamos a respeito do dízimo. E essa semana devemos lembrar que estamos
já nos preparando para a campanha de arrecadação de alimentos, como nós temos feito nos últimos meses. Foram 2 meses, né, que nós fizemos essa campanha, e os resultados foram bastante satisfatórios, não pelo fato de arrecadar, mas pelo fato da gente ter condições de atender às necessidades das famílias necessitadas. Então, a nossa gratidão já antecipada a todos vocês. Então, no próximo sábado, nós teremos novamente essa ação junto às famílias da nossa paróquia. Então, a equipe que faz essa campanha está se organizando, já se preparando para esse momento. Então, doe lá o alimento que você puder doar para que outras famílias também possam ter o mínimo necessário para viver. Então, desde já o meu agradecimento, e você já vai se organizando para fazer a sua doação, a doação de 1 quilo ou qualquer quantidade de alimento, de acordo com a sua possibilidade, tá bom? Desde já, meu Deus lhe pague. E agora, então, nós vamos fazer o momento da oração, como nós encerramos todos os dias, né, o programa com a oração de Santo Inácio de Loyola. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Amém. Então estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero lembrar mais uma vez e convidar a você fazer a inscrição lá no nosso canal. Vai lá, clica lá em inscrever-se e depois clica também no sininho para você receber as notificações todas as vezes que nós fizermos alguma transmissão aqui da nossa TV da Soledade, tá bom? Então, seja um multiplicador, mas seja também um participante assíduo, seguidor do nosso trabalho de evangelização. Vamos agora então, vou dar a bênção, encerrando esse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão de Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, uma boa oração para aqueles que estão fazendo o retiro. E até amanhã com mais um programa Encontro de Fé. Fique com Deus e até amanhã. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé.